As praias são muito boas para relaxar e descansar, mas você consegue imaginar andar por uma e se deparar com uma carcaça de um animal que você não faz ideia do que seja? Pois é justamente esse o caso do vídeo que nós veremos hoje. Mas como sempre, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, não esquece também que tem vídeo todo dia, então se você não quiser perder é só se inscrever e ativar as notificações e se preparem, meus queridos, porque aqui vai a misteriosa criatura que surgiu no Texas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Furacões são capazes de levantar coisas do fundo do oceano e arremessá-las extremamente longe. E é por isso que depois que eles passam, as pessoas tendem a ir até as praias para ver o que pousou lá, o que caiu lá, não é mesmo? Após a chegada do furacão Henry, que passou pelas praias do estado do Texas, diversos animais foram arremessados nas areias, o que atraiu muita gente curiosa para a região. Depois que o furacão passou, obviamente, ninguém esperava encontrar uma criatura tão esquisita, que nem mesmo biólogos marinhos eram capazes de identificar de primeira. E foi justamente isso que aconteceu, viu? Tudo começou quando Preeti Desai, uma funcionária de uma ONG de conservação ambiental, encontrou o bicho e postou as fotos no seu Twitter. Fotos que logo viralizaram devido à estranheza desse animal. Na internet, nenhuma das pessoas conseguia identificar ao certo a espécie da criatura. Isso por conta do estado de decomposição da carcaça. Isso impedia uma averiguação mais completa sobre o animal. Muitas pessoas simplesmente acreditavam, inclusive, que o animal se tratava de uma espécie de peixe extremamente parecida com uma enguia e que vive no fundo do oceano. O que, claro, complicou e confundiu bastante na hora de procurarem o que verdadeiramente poderia ser aquele animal. É muito fácil afirmar, por exemplo, que a criatura poderia ser um monstro marinho, né? Existem várias lendas sobre criaturas do oceano que se assemelham a cobras gigantescas e que vivem nas profundidades em diversas mitologias diferentes. E honestamente, família, do jeito que a internet funciona, é sinceramente mais fácil fazer esse tipo de livre associação do que tentar descobrir de verdade o que o bicho pode ser. Só que isso tudo mudou quando um pesquisador do Smithsonian, um famoso museu de história natural dos Estados Unidos, decidiu investigar o caso. Kenneth Teague é um biólogo especialista em enguias. Acredita que o animal seja obviamente uma enguia. O mais interessante, família, é que ele acha ser uma Aplatophis clauliudus. Eu acho que eu falei certo, que traduzindo significa algo como um serpente terrível. E se ele estiver certo nisso, significa que esse é um animal que foi puxado de mais ou menos 90 metros de profundidade, já que é uma enguia que vive em tocas muito bem escondidinhas ali. Ou seja, o furacão Henry, o grande responsável pela morte do animal, foi muito profundo, né? Se for realmente esse tipo de animal, significa que é basicamente uma minhoca do oceano. Não apenas em formato, já que enguias são esguias, mas também no que são capazes de fazer, já que essa espécie de enguia é capaz de usar a parte afiada do seu corpo para cavar buraco e se tocar ali em praticamente qualquer lugar que seja mais macio. Então ela ser puxada por um furacão só mostra a gente o quão bizarramente forte a natureza é, né? Kenneth acredita que a enguia pode pertencer também a duas outras espécies, que também são endêmicas do Texas. Uma delas é a Congride, que é muito parecida com um bicho bizarro da foto, mas que não possui dentes tão grandes quanto ele. As outras espécies, essas em si bem mais parecidas devido aos seus dentes largos, são as... não vou nem ousar em falar porque tá aparecendo na tela. E de acordo com um biólogo, todas essas espécies têm características semelhantes, mas infelizmente o que seria o ponto-chave para diferenciar uma das outras seria sua cauda, já que elas são bastante diferentes entre as duas famílias, principalmente comparando ali uma com a outra. E eu falei infelizmente, família, porque a tal da enguia que estava na praia estava em estado tão avançado ali que sua cauda já havia sido devorada por micro-organismos. Ou seja, seria praticamente impossível deduzir qual espécie do animal só pelas fotos, né? E por falar nisso, as três espécies têm fatos interessantes sobre elas. Algumas, por exemplo, são capazes de se camuflar da mesma cor que os seus predadores, para que, claro, eles se confundam e desistam de caçá-las. Assim
Assim que batem o olho nela, você não, peraí, não vou caçar não, porque é a mesma espécie que eu, pô, tá doido aí, né? Outras, como eu já disse, conseguem cavar e viver em tocas embaixo d'água, saindo apenas para comer pequenos crustáceos e peixes pequenos. Apesar da aparência bem intimidadora e do rosto meio feio, todas elas são completamente inofensivas para nós, seres humanos, tá bom? Mas como eu disse, elas não são inofensivas para os animais que elas devoram. Como as enguias são finas, elas conseguem se esconder em ambientes lamacentos ou até mesmo na própria areia, como um predador que espreita ali mesmo. O animal, que normalmente é ágil, se transforma em uma verdadeira flecha embaixo d'água. Então não tem muita vez para quando um peixinho tá dando bobeira não. Mas a enguia na praia tinha sinais de ser capaz de todas essas coisas, família. Mas a pior parte dessa situação vai para quem é curioso, já que infelizmente o animal estava em um estado avançado de decomposição, como eu falei, e a situação só agravou, né? Então no final das contas ninguém sabia ao certo de que tipo de animal ela era. Se era um peixe muito longo ou uma enguia de fato, não é mesmo? Ou até mesmo, quem sabe, uma espécie de monstro marinho? Bom, para quem gosta de acreditar nessas coisas, essa criatura cercada de mistérios irá continuar sem identidade alguma, já que seu corpo nem ao menos existe mais. Claro que com isso muitas teorias foram criadas, não é mesmo? Embora os biólogos tenham dito que parecia ser muito como uma enguia, outras pessoas, principalmente pescadores ali, dizem que era uma espécie de cobra que já fez muito estrago pela região. E como vocês bem sabem, nós temos histórias parecidas com o Kraken, com a sereia, com... pô, quanta coisa aí não tem, não é mesmo? Que envolvendo animal, principalmente animal marinho, né? Que depois que ele mergulha, já era, não dá mais pra ver. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que esse animal se tratava de uma enguia de verdade? Os fatos estão aqui na mesa, tá bom? Só resta saber o que você acredita ou não. Ah, não esquece de clicar em um dos vídeos que está aparecendo e a gente continua junto, tá bom? Valeu!